Graça e paz. Seja muito bem-vindo ao canal Equipando os Santos. Hoje é o 36º dia do nosso projeto Jornada Bíblica 365, cujo propósito é ler toda a Bíblia em um ano. Embora esse não seja o foco principal do projeto, encorajamos vocês a usarem os comentários para compartilhar percepções, tirar dúvidas e trocar ideias. Sempre que possível, estarei lá para interagir com vocês. Para que este momento seja ainda mais proveitoso, deixo 3 breves orientações. 1. Separe um lugar tranquilo. Afaste as distrações, mesmo que por uns 20 minutos. Claro que isso pode variar de acordo com a quantidade de versículos do dia. 2. Prepare o seu coração. Peça ao Espírito Santo que fale com você de maneira única e pessoal. 3. Abra-se para a transformação. Deus tem algo novo, atual e poderoso para te dizer hoje. Não posso esquecer de te pedir para se inscrever, ativar o sininho, compartilhar e fazer comentário de como está sendo sua experiência nessa jornada. Sem mais delongas, vamos ao que realmente importa. Boa leitura e boa comunhão. Jornada Bíblica 365, dia 36. O Tabernáculo e a Glória. Leituras do dia: Êxodo 23 e 24, Marcos 8 e Jó 3. Leitura de Êxodo 23. 1. Não admitirás falso boato, e não porás a tua mão com o ímpio para seres testemunha maldosa. 2. Não seguirás a multidão para fazeres o mal, nem numa demanda deporás acompanhando a maioria para perverteres a justiça. 3. Nem ao pobre favorecerás na sua demanda. 4. Se encontrares desgarrado o boi do teu inimigo ou o seu jumento, sem falta lhe o reconduzirás. 5. Se vires prostrado debaixo da sua carga o jumento daquele que te odeia, não passarás adiante, certamente o ajudarás a levantá-lo. 6. Não perverterás o direito do teu pobre na sua demanda. 7. De palavras de falsidade te afastarás, e não matarás o inocente e o justo, porque não justificarei o ímpio. 8. Também suborno não tomarás, pois o suborno cega até os de vista aguda e perverte as palavras dos justos. 9. Não oprimirás o estrangeiro, pois vós conheceis o coração do estrangeiro, visto que fostes estrangeiros na terra do Egito. 10. 6 anos semearás a tua terra, e recolherás os seus frutos. Porém no 7º a deixarás descansar, e ficará em pousio, para que comam os pobres do teu povo, e da sobra comam os animais do campo. Assim farás com a tua vinha e com o teu olival. 11. 6 dias farás os teus trabalhos, mas ao 7º dia descansarás, para que descanse o teu boi e o teu jumento, e para que tome alento o filho da tua serva e o estrangeiro. 13. Em tudo o que vos tenho dito, andai apercebidos. Do nome de outros deuses nem fareis menção, nem se ouvirá da vossa boca. 14. 3 vezes no ano me celebrareis festa. 15. Guardarás a festa dos pães asmos. 7 dias comerás pães asmos, como te ordenei, ao tempo apontado no mês de Abibe, porque nele saíste do Egito, e ninguém aparecerá de mãos vazias perante mim. 16. Também a festa da cega, a das primícias do teu trabalho, que houveres semeado no campo, e a festa da colheita, no fim do ano, quando tiveres colhido do campo os frutos do teu trabalho. 17. 3 vezes no ano todos os teus homens aparecerão perante o Senhor Deus. 18. Não sacrificarás o sangue do meu sacrifício com pão levedado, nem a gordura da minha festa ficará da noite para a manhã. 19. As primícias da tua terra trarás à casa do Senhor teu Deus. Não cozerás o cabrito no leite de sua mãe. 20. Eis que envio um anjo adiante de ti, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que tenho preparado. 21. Respeita-o e ouve a sua voz, e não o provoques, porque não perdoará a vossa transgressão, pois nele está o meu nome. 22. Se todavia ouvires atentamente a sua voz e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. 23.
Porque meu anjo irá adiante de ti e te levará aos amorreus, aos heteus, aos perizeus, aos cananeus, aos ferezeus, aos heveus e aos jebuseus, e eu os destruirei. 24. Não te encurvarás diante dos seus deuses, nem os servirás, nem farás conforme as suas obras. Antes os destruirás totalmente, e quebrarás de todo as suas colunas. 25. Servireis ao Senhor vosso Deus, e ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e tirarei do meio de vós as enfermidades. 26. Não haverá em tua terra mulher que aborte, nem estéril. O número dos teus dias cumprirei. 27. Enviarei o meu terror adiante de ti, e destruirei a todo o povo aonde entrares, e farei que todos os teus inimigos te virem as costas. 28. Também enviarei vespões adiante de ti, que lancem fora os heteus, os cananeus e os heteus de diante de ti. 29. Não os lançarei fora de diante de ti num só ano, para que a terra não se torne deserto e as feras do campo não se multipliquem contra ti. 30. Pouco a pouco os lançarei de diante de ti, até que te multipliques e possuas a terra por herança. 31. E porei os teus limites desde o mar vermelho até o mar dos filisteus, e desde o deserto até o Eufrates, porque entregarei nas vossas mãos os moradores da terra, e tu os lançarás de diante de ti. 32. Não farás aliança alguma com eles, nem com os seus deuses. 33. Não habitarão na tua terra, para que não te façam pecar contra mim. Se servires aos seus deuses, certamente isso será um laço para ti. Leitura de Êxodo 24. 1. Depois disse Deus a Moisés: Sobe ao Senhor tu e Arão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel, e adorai de longe. Só Moisés se chegará ao Senhor, mas eles não se chegarão, nem o povo subirá com ele. Veio Moisés e relatou ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então o povo respondeu a uma voz: Tudo o que o Senhor falou faremos. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor, e levantando-se pela manhã de madrugada, edificou um altar ao pé do monte, e 12 colunas, segundo as 12 tribos de Israel. E enviou certos jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram holocaustos e sacrificaram ao Senhor novilhos em sacrifícios pacíficos. E Moisés tomou a metade do sangue e a pôs em bacias, e a outra metade do sangue espargiu sobre o altar. Tomou o livro da aliança e o leu ao povo, e eles disseram: Tudo o que o Senhor falou faremos, e obedeceremos. Então Moisés tomou o sangue e espargiu-o sobre o povo, e disse: Eis o sangue da aliança que o Senhor fez convosco a respeito de todas estas palavras. Subiram Moisés e Arão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel, e viram o Deus de Israel, e debaixo dos seus pés havia como que uma calçada de pedra de safira, que se parecia com o céu na sua claridade. Porém não estendeu a sua mão aos escolhidos dos filhos de Israel, mas viram a Deus, e comeram e beberam. Então disse o Senhor a Moisés: Sobe a mim ao monte e fica lá, e dar-te-ei as tábuas de pedra, e a lei, e os mandamentos que escrevi, para os ensinares. E levantando-se Moisés com Josué, seu servidor, subiu Moisés ao monte de Deus. Depois de haver dito aos anciãos: Esperai-nos aqui, até que tornemos a vós. Eis que Arão e Ur ficam convosco. Quem tiver alguma questão, se chegará a eles. Tendo Moisés subido ao monte, a nuvem o cobriu, e a glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu por 6 dias. E ao 7º dia, chamou a Moisés do meio da nuvem. O aspecto da glória do Senhor era, aos olhos dos filhos de Israel, como fogo que arde no cimo do monte. Moisés entrou no meio da nuvem, depois que subiu ao monte, e Moisés esteve no monte 40 dias e 40 noites. Leitura de Marcos 8. Naqueles dias, havendo de novo uma grande multidão, e não tendo o que comer, chamou Jesus os discípulos, e disse-lhes: Tenho compaixão da multidão, porque já há 3 dias que permanecem comigo, e não têm o que comer. Se os mandar para suas casas em jejum, desfalecerão no caminho, e alguns deles vieram de longe. Responderam-lhe os discípulos: Donde poderá alguém satisfazê-los de pão aqui no deserto? Perguntou-lhes Jesus: Quantos pães tendes?
Responderam: 7. Então ordenou ao povo que se assentasse no chão, e tomando os 7 pães, e tendo dado graças, partiu-os, e ia dando-os aos seus discípulos, para que os servissem, e eles os serviram ao povo. Tinham também alguns peixinhos, e tendo ele abençoado, mandou que estes também fossem servidos. Comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram, recolheram 7 cestos. Ora, eram cerca de 4.000 pessoas, e Jesus os despediu. E entrando logo no barco com seus discípulos, foi para a região de Dalmanuta. Saíram os fariseus e começaram a discutir com ele, pedindo-lhe um sinal do céu para o experimentarem. Ele, suspirando profundamente em seu espírito, disse: Por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo que nenhum sinal se dará a esta geração. Então, deixando-os, tornou a entrar no barco e se foi para o outro lado. Ora, eles se esqueceram de levar pão, e no barco não tinham consigo senão um pão. E ordenou-lhes, dizendo: Olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E eles arrazoavam entre si, porque não tinham pão. E Jesus, percebendo isso, disse-lhes: Por que arrazoais, porque não tendes pão? Não considerastes nem compreendestes ainda? Tendes o coração endurecido? Tendes olhos e não vedes? E tendo ouvidos não ouvis? E não vos lembrais? Quando partiu os 5 pães para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços levantastes? Responderam-lhe: 12. E quando partiu os 7 para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços levantastes? Responderam-lhe: 7. E ele lhes disse: Como não compreendeis? Chegaram a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que o tocasse. Então tomou o cego pela mão, e o levou para fora da aldeia. E cuspindo-lhe nos olhos, e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: Vês alguma coisa? E ele, levantando os olhos, disse: Vejo os homens, porque, como árvores, os vejo andando. Então, novamente lhe pôs as mãos sobre os olhos, e ele, abrindo bem os olhos, ficou restabelecido, e passou a ver claramente todas as coisas. E o mandou para casa, dizendo: Não entre na aldeia. Saiu Jesus com seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe, e pelo caminho interrogou os discípulos, dizendo: Quem dizem os homens que eu sou? Responderam-lhe: Uns dizem João Batista, outros Elias, e outros alguns dos profetas. Então lhes perguntou: Mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo Pedro, disse-lhe: Tu és o Cristo. E advertiu-os expressamente de que a ninguém dissessem isto a seu respeito. Então começou a ensiná-los que era necessário que o Filho do Homem padecesse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e depois de 3 dias ressuscitasse. E isto dizia abertamente, ao que Pedro, tomando-o à parte, começou a repreendê-lo. Mas ele, voltando-se e olhando para os discípulos, repreendeu a Pedro e disse: Arreda, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. E chamando assim a multidão com os discípulos, disse-lhes: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porque quem quiser salvar sua vida, perdê-la-á, mas quem perder sua vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Ou que daria o homem em troca da sua alma? Porquanto quem se envergonhar de mim e das minhas palavras nesta geração adúltera e pecadora, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Leitura de Jó 3. Depois disto, abriu Jó a boca e amaldiçoou o seu dia. E falou Jó e disse: Pereça o dia em que nasci, e a noite em que se disse: Foi concebido um homem. Converta-se aquele dia em trevas, e Deus, lá de cima, não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz. Reclamem-no para si as trevas e a sombra da morte. Habitem sobre ele nuvens. Espante-o tudo que escurece o dia. Quanto àquela noite, dela se apodere a escuridão. Não se regozije ela entre os dias do ano, não entre no número dos meses. Ah, que estéril seja aquela noite, e nela não entre voz de júbilo.
Amaldiçoem-na os que amaldiçoam os dias, os que são hábeis em suscitar o Leviatã. Escureçam-se as estrelas da sua alva, espere ela a luz, e não venha, e não veja as pálpebras da alva. Porquanto não fechou as portas do ventre de minha mãe, nem escondeu a miséria dos meus olhos. Por que não morri eu desde a madre? Por que não expirei ao sair dela? Por que me acolheram os joelhos? E por que os seios para que eu mamasse? Porque já agora jazeria tranquilo, então repousaria e dormiria, com os reis e conselheiros da terra que reedificam ruínas para si, ou com os príncipes que possuem ouro, que enchem as suas casas de prata. Ou como aborto oculto não existiria, como as crianças que nunca viram a luz. Ali os ímpios deixam de perturbar, e ali repousam os cansados. Ali os presos juntamente descansam, e não ouvem a voz do exator. Ali estão o pequeno e o grande, e o servo é livre de seu senhor. Por que se dá luz ao miserável e vida aos amargurados de alma, que esperam a morte e ela não vem, e cavam em procura dela mais do que de tesouros ocultos? Que se regozijam sobremaneira, exultam quando acham a sepultura? Por que se dá luz ao homem cujo caminho é oculto, e a quem Deus cercou de todos os lados? Porque antes do meu pão vem o meu suspiro, e os meus gemidos se derramam como água. Porque o que temo me sobrevém, e o que receio me acontece. Não tenho descanso, nem sossego, nem repouso. Já me veio a perturbação. Pontos principais. Êxodo 23 a 24. Conclusão das leis do livro da aliança, com mandamentos sobre justiça, misericórdia, até com inimigos, sábado da terra, festas anuais, pães asmos, colheita ou pentecostes e cega ou tabernáculos, e a promessa de um anjo que guiará Israel à conquista da terra. Em seguida, a aliança é ratificada. Moisés lê o livro da aliança. O povo concorda. Um sacrifício é feito, e Moisés asperge o sangue sobre o povo, estabelecendo a aliança do sangue. Líderes de Israel têm uma visão parcial da glória de Deus e participam de uma refeição sagrada. Moisés sobe ao monte para receber as tábuas da lei, entrando na nuvem da glória de Deus por 40 dias. Marcos 8. Jesus alimenta milagrosamente 4.000 pessoas. Os fariseus pedem um sinal do céu e são rejeitados. Jesus adverte os discípulos sobre o fermento, ensinamento hipócrita, dos fariseus e Herodes. Os discípulos demonstram incompreensão espiritual. Em Betsaida, Jesus cura um cego num processo progressivo. Em Cesareia de Filipe, Pedro faz a grande confissão: Tu és o Cristo. Imediatamente, Jesus começa a ensinar sobre seu sofrimento, morte e ressurreição. Pedro repreende a Jesus e é duramente corrigido. Jesus então ensina sobre o discipulado, negação de si, tomar a cruz e segui-lo. Jó 3. Após 7 dias de silêncio, Jó rompe em lamento. Ele amaldiçoa o dia em que nasceu e a noite em que se disse: foi concebido um homem. Usando uma poesia sombria e poderosa, ele contrasta a agonia de sua existência presente com a tranquilidade que a morte representaria, o Sheol, onde todos, grandes e pequenos, escravos e livres, encontram descanso das tribulações da vida. Este capítulo revela a profundidade de seu desespero humano, sem ainda oferecer respostas teológicas. Desafio prático. Hoje vemos a glória da aliança ratificada, Êxodo, a revelação do Messias sofredor, Marcos, e o lamento profundo do sofredor, Jó. Reflita. Você tem procurado sinais, provas, experiências espetaculares para sustentar sua fé, em vez de confiar na revelação que Deus já deu de si mesmo em Cristo e em sua palavra?
A confissão de Pedro, "Tu és o Cristo", deve levar à aceitação do caminho de Cristo, a cruz. Há algo que Deus está chamando a negar, um desejo, um plano, uma comodidade para tomar sua cruz e segui-lo de forma mais plena. Ao mesmo tempo, permita-se ter compaixão por aqueles, como Jó, que estão em profundo sofrimento. Sua dor pode não ter palavras teológicas, mas precisa de um ouvido que ouça e de um coração que não julgue. Gostou? Então bora espalhar! Compartilha com pelo menos um amigo e ajuda o canal a crescer. Ativa as notificações clicando no sininho para ser o primeiro a saber quando sair vídeo novo. E para o desafio dar certo, convide alguém para fazer com você. A companhia é a melhor motivação para se manter focado. Obrigado por assistir até aqui. Amanhã daremos continuidade ao nosso propósito, a partir das 6 horas da manhã, aqui mesmo, neste canal. Conto com a sua presença. Te espero por aqui. Eu me despeço com o nosso tradicional. Até mais, até logo, até breve. E enquanto isso, caminhe em paz.